Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é a evolução espiritual e quais os problemas que essa evolução pode nos causar, tá bom? Porque mudar dói, mas faz bem. Complexo, né? Mas antes disso eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos, dê o seu like e compartilhe. Pode compartilhar já quem me conhece. Outro dia uma pessoa colocou nos comentários: eu já curto e já compartilho, porque eu sei que vai vir coisa boa. Meu anjo, muito obrigado pela confiança, viu? E eu espero conquistar essa confiança aí de muito mais pessoas. Então vamos falar de evolução espiritual. A dor que causa a evolução espiritual. É dor por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem qual o momento que ela está vivendo ali. Então, começa a se sentir mal, começa a ter mal-estar, começa a adquirir energia de outras pessoas, começa a querer ficar simplesmente quietinha, trancada num quarto. Então, tudo isso, quando essa evolução espiritual, gente, ela só aparece depois que você encontra o seu caminho, tá bom? Então, até você encontrar o seu caminho, você está evoluindo como pessoa. É diferente da evolução espiritual. A evolução espiritual, você tem que estar conectado com o divino. Você tem que estar conectado com as energias positivas, com o santo, com o Espírito Santo, com os orixás, com as entidades, seja qual religião você for se encontrar. Mas para a gente evoluir espiritualmente, a gente tem que já estar dentro desse passo, diante da espiritualidade, tá bom? Então, assim, uma coisa a gente vai evoluindo como pessoa, a gente vai mudando, a gente vai sendo mais flexível, a gente vai ser menos nervoso, a gente cobra menos das pessoas, né? A gente escuta, mas não ouve. Sabe qual a diferença de escutar e ouvir? Eu posso escutar, entra aqui e sai por aqui, mas eu não vou ouvir, porque quando eu ouço, entra aqui, entendeu? Então, é isso que a gente tem que aprender. Isso se chama evolução pessoal. Essa é você evoluindo, tá? Então, a gente não tem que permitir, a gente não tem que ouvir as coisas que vão machucar o nosso emocional, que vai machucar os nossos sentimentos, porque a partir daí a gente está aberto, às brechas. Então, quer dizer, você imagina, a gente são vários corpinhos, Então, a gente tem o nosso corpo emocional, a gente tem o nosso corpo psíquico, a gente tem o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Então, são 4 corpos unidos em um só. E esses 4 corpos têm que estar em equilíbrio. Então, por isso que primeiro a gente se encontra com essa evolução pessoal. Depois a gente vai se encontrar com a espiritual. Nesse meio do caminho, a gente começa o quê? A gente começa a unir, a equilibrar esses corpos, para principalmente não trazer problemas referente à nossa saúde, referente ao nosso físico, ao corpinho físico aí, que sente as coisas de acordo com aquilo que a gente também sente, de acordo com a nossa vivência. Então, nesse meio tempo que a gente está evoluindo o nosso pessoal, automaticamente a gente também já está buscando se reencontrar espiritualmente. Quando eu digo reencontrar, é por quê? Porque quando a gente tem essa necessidade de seguir, se encontrar espiritualmente, é porque lá atrás existia um caminho também, existia uma sabedoria, existia um caminho que a gente já estava trilhando. Então, por isso que nessa encarnação a gente se reencontra, nós nos reencontramos com as pessoas, nós nos reencontramos com o nosso eu. Olha que no meio do caminho a gente perde o nosso eu, não é? A gente nasce com o nosso eu prontinho, aquela essência bonita, aquela essência forte, firme, guerreira, realmente já nasce com o seu propósito, sabendo qual caminho que vai trilhar. Porém, vem aí várias questões ao redor que faz a gente se perder no meio desse caminho, faz a gente perder o nosso eu, perder a nossa essência. E quando a gente se perde, é aí que vem a evolução espiritual, é aí que entra essa evolução. Então você já está no terreiro, você já está numa religião, você já está começando a galgar aí os seus passos. E aí, primeira coisa que você vai sentir, é a primeira coisa que vai acontecer. As pessoas começam a se afastar.
Aquele monte de amigo que você tinha, aquele monte, nossa, todo mundo te buscava, todo mundo te queria, todo mundo. E aí você vai percebendo que você automaticamente não vai mais estar no meio dessas pessoas. Mas não é porque você não quer, as próprias pessoas começam a não te procurar mais. E aí, aí é o risco, né? Porque a gente tem que pensar no lado emocional também. Porque então eu estou na evolução espiritual e no emocional, como é que fica? Afinal de contas, eu tinha tantos amigos, de repente as pessoas começaram a se afastar. O que eu tenho? Qual é o meu problema? O seu problema é que você evoluiu. O seu problema é que você, energeticamente, você era assim com esses seus amigos. Hoje, você subiu um degrau e seus amigos ficaram. Por esse motivo, eles não conseguem mais te acompanhar. Então, para te acompanhar, eles também teriam que evoluir espiritualmente. Então aí o que começa a acontecer? Você começa a se identificar com outras pessoas que estão dentro dessa mesma vibração. Então, sou mãe de santo da Umbanda, então vamos falar da Umbanda, né? Então aqui dentro do terreiro, por exemplo, então eu estou vindo na assistência, eu estou começando a conhecer, eu estou percebendo que as pessoas estão começando a se afastar. Gente, isso independente de ser médium ou não, tá? É simplesmente o fato que assim, você não pensa que na Umbanda a gente só tem que entrar porque a gente é médium, não. Tem muitos adeptos, tem muitos simpatizantes, tem muitas pessoas que amam a Umbanda, se identificam com ela, mas não tem nenhum tipo de dom nesse sentido. Simplesmente gosta de sentar na assistência e conversar com as entidades, tomar um passe. Isso é uma evolução espiritual também, tá bom? Então essa pessoa também está evoluindo. Então não é só os médios que se evoluem, não. E aí a pessoa começa a perceber, mesmo na assistência, que os amigos e as pessoas começaram a se afastar. Se a gente não, eu falo que isso com muita propriedade, com as experiências que eu tive auxiliando as pessoas, auxiliando os próprios filhos da casa, assistência, porque a gente, se o emocional não estiver bom, se o emocional não estiver se equilibrando junto, evoluindo junto com o espiritual, você traz o quê? Um outro sintoma que não é muito agradável quando a gente está em evolução espiritual, que é a solidão. Então, se sentir só, perceber, e aí que tá, né? O se sentir só, a gente tem que gostar de se sentir só. É uma solidão agradável. Por isso que eu falo que a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o emocional em equilíbrio, o emocional andando junto com essa evolução. Porque a partir do momento que você começou a sentir essa solidão por conta desses amigos que se afastaram, mas isso não perdeu a amizade, não significa que você não pode mais encontrar com eles. Não, você vai começar a perceber que são em algumas situações que você se encontra com essas pessoas. Vão continuar sendo seus amigos, mas a frequência que você estava com essas pessoas era bem menos, era bem mais. E de repente você... mas é muito natural, essa evolução é muito natural. Não é você que coloca na sua cabeça e fala: hoje eu não vou mais falar com ninguém, vou entrar na minha evolução, vou virar, né, o monge, o Buda. Não, é naturalmente. Situações que as pessoas chegam para mim e falam: não vou conseguir. Consegue, você assinou um contratinho lá do outro lado, esqueceu? Mas Deus não esquece não, livrinho da vida está lá tudo escrito. E aí, depois dessa evolução, depois dessa sensação, né? Depois dessa sensação aonde você se identifica com as pessoas se afastando, você se identifica com essa solidão, que não é uma solidão ruim, não é. É aquela solidão que você tem vontade de ficar na sua casa, você tem vontade de curtir sua casa, você tem vontade de ir lá no seu altar acender uma vela, você tem vontade de se conectar mais com o mundo espiritual, você tem vontade de pesquisar sobre o mundo espiritual, você tem vontade de fazer uma leitura. Você está vendo que solidão gostosa? Não é uma solidão de dor. Quando a mãe falou no começo do vídeo, né, com as dores, né, da evolução, é porque a princípio, quando você se depara com essas situações, para você não é fácil. A gente percebe essa dificuldade e aí é que a gente começa a se conectar mais com a espiritualidade, porque depende da vibração que eu esteja, eu não consigo me conectar com a espiritualidade. A espiritualidade não porque ele se afasta, é porque eu não estou indo de encontro, eu não tenho energia para ir de encontro. É isso que acontece. Aí
O que faz parte também dessa evolução, uma das dores dessa evolução, eu falo que engloba a sociedade. Por que a sociedade? Porque você você trabalha, então tem seu lado profissional, uma evolução também é o lado profissional, porque aquilo que você fazia, de repente você fazia aquilo há anos, começa a não te satisfazer mais. Você começa a não ter prazer em fazer aquilo. Por quê? Porque quando a gente está em evolução, principalmente a evolução espiritual, não é mais o material que está importando para a gente. O que importa para a gente é a paz aqui dentro. O que importa para a gente é o sossego que a gente tem aqui dentro. É o equilíbrio espiritual, o sossego espiritual. Então, com isso, a gente começa a questionar muitas coisas. A gente começa a questionar as questões familiares. Então, às vezes a gente prefere não... Você tem o costume de estar toda semana, todo domingo na sua mãe, por exemplo. De repente, você começa a não ter mais essa vontade. Você começa a querer ficar mais quietinho, mais na sua casa, você mesmo fazer suas coisinhas. Então, isso é evolução. Então, o que a gente não pode confundir é evolução espiritual com as várias doenças que estão colocando aí no ser humano, né? A ansiedade, o pânico, não. Se eu estou quieta no meu canto, se eu estou fazendo a minha parte, se eu tenho vontade de fazer meus banhos, se eu acendo minhas velas, se eu cuido das minhas entidades, é porque eu estou bem. Porque senão, gente, quando a gente está com crises aí, nesse sentido que a mãe acabou de falar, você não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de deitar numa cama, ficar num quarto escuro e morrer. É isso que acontece, tá? Então... essa é uma das dores também. Por que dor? Porque a gente começa a ser cobrado. Você começa a ser cobrado pelaquela sua família porque você não está tão presente como você estava antes. E o que começa a incomodar são as cobranças. Não é o fato de você querer ficar na sua casa, mas sim as cobranças que as pessoas começam a fazer referente ao seu comportamento. Então, o meu comportamento, para mim, ele está sendo melhor. Mas, para quem está em outra sintonia, para quem está em outra vibração, não está legal. Só que o que a gente não pode fazer é voltar para trás. A gente não pode se contrariar para deixar o outro feliz. Não estou falando para vocês criarem atrito. Você está vendo que tudo que a mãe está falando aqui é você fugindo de atrito. É você justamente não querendo bater de frente. É você justamente não querendo discussão. É você realmente se bloqueando das coisas que não te faziam bem. É isso que a mãe está dizendo. Então, o convívio com família tem que permanecer. Mas se não se contrarie, se naquele momento não é o que você está sentindo vontade de fazer, não faça. Se não sabe o que vai acontecer, não adianta. Eu particularmente, meus filhos moram fora. Eu prefiro muitas vezes ir até lá, porque eu sei que eles têm os compromissos dele, eles têm as coisinhas dele para fazer. Eu aproveito muito mais quando eu vou até eles do que quando eles vêm até mim. Então, por quê? Porque quando eles vêm, poxa, eu tinha uma festa para ir, estou lá na casa da minha mãe. Eu tinha uma coisa para fazer, estou lá na casa da minha mãe. Então acaba que não fica aquele clima gostoso, não fica aquela coisa leve, né? Por quê? Porque está preocupado de ir embora, está preocupado porque perdeu uma festa, está preocupado. Então eu prefiro ir, porque eu estou lá, já estou com eles, passo o dia, eles vão na festa e depois eu vejo. Então isso é evolução. É você não obrigar as pessoas também a fazer aquilo que não querem, aquilo que contraria. Então, isso faz parte de uma evolução. Não vamos confundir, de novo, não vamos confundir o nosso lado pessoal. Então, assim, se eu tenho atrito, se eu tenho um problema com a minha família, então eu quero me afastar porque eu estou em evolução espiritual. Não, aí é do contrário. Você tem que enfrentar, você tem que resolver a questão familiar. Aí é o contrário, tá bom? E é isso. Então, quando as pessoas se afastam, a evolução espiritual é isso. Você vai sentir a pessoa se afastar, você vai sentir solidão, você vai sentir o seu lado profissional querendo mudar, você vai sentir a questão familiar querendo mudar, tá bom? Você querendo ficar um pouquinho mais sozinho, um pouquinho mais neutro, mas principalmente sem sofrimento. Entenda bem o que a mãe está querendo passar para vocês. Eu estou tentando dizer para vocês, eu não quero que você enxergue o outro, eu não quero que você enxergue a família, que enxergue o trabalho, as pessoas do trabalho, eu estou evoluindo. Não, eu quero que você enxergue vocês. Então, estar só está me fazendo bem?
mudar de emprego, buscar outro emprego, está me fazendo bem? Eu estou feliz? Eu estou em foco? É isso que vocês têm que buscar para a vida de vocês, tá bom? Isso quando você já encontrou a sua caminhada, quando você já encontrou a sua religião. Aí sim você vai partir para essa evolução espiritual. E no vídeo de hoje é isso que a mãe tem para dizer para vocês, porque o técnico está lá com os dedinhos. Uhul! Muito obrigada por terem ficado com a mãe até agora nesse vídeo. Peço para que agora vocês, quem não se inscreveu e queria primeiro ver o que a mãe tem para dizer, valeu a pena, né? Se inscreva, ative o sininho aí para receber as futuras notificações, dê o seu like, compartilhe e acompanhe a gente aí pelas redes sociais, tá bom? E como sempre, vamos estar aqui falando do quê? De Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.